como o cérebro reage, como ele se comporta no mundo que nós vivemos atualmente. Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos falar sobre vamos colocar assim, esse status, né? Esse comportamento nosso, né? Do nosso cérebro no dia a dia, nesse mundo hoje de muitos acontecimentos, muitas transformações, e que nós estamos aqui vivendo isso, né? E como que o cérebro se adapta a isso? Bom, hoje a gente vive um progresso assim muito grande, né? Mas o cérebro pode ter dificuldade para acompanhar isso aqui. Por exemplo, para vocês entenderem um pouco melhor isso aí. Se vocês verem na própria família de vocês, né? Como seus avós e como seus bisavós viviam, veja bem, os avós e os bisavós, como eles viviam, vocês vão ver que a vida deles não era muito diferente. Era mais ou menos parecida. As mudanças eram muito mais lentas, né? Então não havia muita diferença entre a vida do bisavô e do avô, do teu avô. Agora, se você comparar a tua vida ou a minha vida com a vida do meu pai, por exemplo, dos meus pais, a minha vida é completamente diferente da vida dos meus pais, do jeito que ele viveu. E se você comparar, e se eu comparar a minha vida, por exemplo, ou a vida do meu filho, né, com a vida da filha dele, da minha neta, no caso, né, nós vamos ver que a vida dela vai ser muito diferente do que a vida do meu filho. Por quê? Porque as transformações são muito grandes e são muito rápidas e acontecem a toda hora. Hoje as informações que nós recebemos estão em todos os lugares e a gente vai vivendo essa transformação e tendo que se adaptar. E o cérebro, ele não tem essa velocidade toda. Ele precisa formar conexões, ele precisa formar neurônios, né? Ele precisa se acostumar com essas mudanças para que a gente consiga se adaptar. E se a gente não fizer isso, não tiver, digamos, um treinamento, a gente não tiver um preparo, não estudar um pouco como que conciliar, né, essas mudanças com o nosso preparo, com o nosso planejamento, a gente vai dar espaço para muita, vamos dizer assim, ansiedade, né? Ou muita dificuldade, né, de controlar isso aí. Bom, então o controle desse estresse gerado pelas mudanças, ele é fundamental nos dias de hoje. E tem um autor chamado Ray Kurzweil, foi um reitor de uma universidade muito famosa nos Estados Unidos. O nome da universidade é Singularity University. Ela é muito famosa. Se vocês procurarem no Google vocês vão ver. Vocês vão achar essa universidade. Ele escreveu um livro, que eu vou colocar aqui também para vocês, chamado O Futuro é Mais Rápido do que Você Pensa. E ali ele coloca todas essas questões de mudança. Inclusive, ele diz o seguinte, olha só a previsão dele, ele faz um estudo muito detalhado. Ele diz o seguinte, que nos próximos 100 anos, neste século XXI, nós vamos viver uma evolução de 20 mil anos. Ou seja, a era agrícola foi há 10 mil anos atrás, quando o ser humano começou a cultivar no campo, né? Nós vamos ir e voltar uma era agrícola. Então, tu imagina a adaptação que o nosso cérebro tem que ter para se adaptar a isso. Então, para preservar a nossa saúde mental, controle do nosso estresse e controle da nossa ansiedade, nós precisamos nos adaptar, precisamos planejar,
precisamos ter consciência disso, dessas mudanças, e nos adaptando de acordo com aquilo que a gente vivencia no nosso dia a dia. Por hoje era isso. Obrigado e até mais.